Olá a todos, então vamos dar início ao estudo de hoje com uma oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela vida, pela oportunidade de estudarmos um pouco mais da Tua Palavra. Suplicamos agora o Teu Espírito a ser o nosso guia, nosso professor, conforme está escrito, João 14, 26. Aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Novamente clamamos por essa promessa, que a sabedoria de Deus, Jesus Cristo, se faça presente agora por meio do Espírito Santo, que perscruta até as profundezas de Deus e conhece as incompreensíveis verdades que é participante da mesma natureza divina. E eu peço que esse, o mais poderoso agente regenerador, venha atuar em nossos corações. E te agradeço porque oramos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, vamos continuar o estudo. Provérbios capítulo 6. Nós paramos, o último foi sobre o escarnecedor, que envolveu mais versos, era um tópico mais específico. Agora, continuando, nós já vimos Provérbios 6, 18 foi o último que nós fizemos. Vamos agora para Provérbios 6, 19. Provérbios 6 e 9 tem alguns tópicos importantes. Começando lá, no próprio verso de Provérbios 6, 19. Lemos assim. A testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. A testemunha falsa. O que nós vamos ver agora a respeito da testemunha falsa não são todos os versos bíblicos, mas os principais que eu selecionei de alguns livros, começando aqui em Salmo 27. Então, testemunha falsa. Salmo capítulo 27, verso 12, nós lemos assim. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Então, falsas testemunhas se levantaram contra Davi. E aí ele pede que Deus não o entregue à vontade dos seus adversários. Próximo verso é Salmo 35, 11. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Interessante isso. Coisas falsas que não aconteceram. Davi, no caso, nem sabia. E falaram contra ele. Ele fez isso, fez aquilo, falou isso, e não eram verdadeiras essas coisas. Então, isso é algo que já aconteceu no passado e se repete a cada geração, a cada período da história. 2 Timóteo 3,12, vamos lá, para o Novo Testamento, perto de Hebreus. 2 Timóteo 3,12, nós temos assim. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então seremos perseguidos, injustamente caluniados, pessoas falarão, nos acusarão de coisas que nós nem sabemos. E nós podemos orar como Davi, Senhor, não me entregue à vontade dos meus adversários, Senhor, livra-me dessa situação. E Deus é justo juiz, o juiz de toda a terra. Esse verso que está lá em Gênesis, capítulo 18, quando Abraão está intercedendo com Deus, em forma humana, né, que estava conversando com ele. E quando ele começa a intercessão, ali no Gênesis 18, verso 25, no verso 23 ele pergunta, destruirás também o justo com o ímpio? E ele perguntando, se tiverem 50 justos numa cidade, você vai destruir aquela cidade? E o verso 25, longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra?
Interessante esse termo. Abraão conhecia Deus muito bem. Ele era íntimo, era próximo. Uma amizade profunda com Deus, tanto que foi chamado o amigo de Deus. E ele diz, esse é o juiz. Deus é o juiz de toda a terra. Então, devemos nos entregar ao juiz de toda a terra, que julga justamente. E vejamos só que interessante lá no texto de Mateus 26, 59, o que fizeram com Jesus. Contra Jesus, né? Mateus 26, 59. Nós lemos assim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. Eles buscavam que falso testemunho a gente consegue usar, que faça sentido, que tenha alguma lógica para que possamos condenar Jesus. E outro também, Atos 6,13, com relação a Estevão. Atos capítulo 6, o verso 13. Lembra lá, todos que piamente quiserem viver em Cristo Jesus padecerão sobre perseguições, como o próprio Jesus, como outros, todos os apóstolos, né? 6,13. E apresentaram falsos testemunhos que diziam, este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Falsos testemunhos, novamente. Vejamos só, então, não é algo novo essa maneira de agir do reino das trevas. Então já estejamos preparados para quando vierem essas acusações. E não fiquemos preocupados em defender a nossa própria imagem, que as pessoas vão pensar de nós. Deus cuidará da nossa reputação. Fiquemos em paz, tranquilos. E aí isso vai ser um grande testemunho de que nós somos inocentes. E Deus vai esclarecer, vai trazer a juízo toda a obra. Continuando. A parte agora, né? No livro de Provérbios. Provérbios 19. Vamos ver essas características do falso testemunho no livro de Provérbios. Provérbios 19, verso 5. Nós lemos assim. Provérbios 19, 5. A falsa testemunha não ficará impune, e o que respira mentiras não escapará. Deus está dizendo que não vai ficar impune, então haverá a retribuição, haverá a consequência disso, dessas más ações. Próximo texto, Provérbios, ainda 19, verso 9. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. No 5 ele diz, o que respira mentiras não escapará. Depois o que profere, então veja só, as palavras são colocadas no contexto de respirar, nessa comparação. Então, no que nós respiramos, que tipo de atmosfera nós respiramos? Se é uma atmosfera celestial ou uma atmosfera maligna, diabólica? E exatamente esse é o ponto. Que tipo de anjos nós temos atraído? Pelas nossas escolhas, pelos nossos hábitos, pelo nosso estilo de música, estilo de vida? Nós trazemos uma atmosfera, uma influência espiritual que nós não vemos ao nosso redor pelo que nós contemplamos, falamos, fazemos. E é como se nós respirássemos os miasmas, os gases, as emanações, aquilo que fica ao redor, mesmo que nós não vejamos, isso fica. E quero que todos vocês que estão aqui participando do estudo, vendo esse vídeo, já sentiram alguma vez que entrou num ambiente que estava carregado e não tinha nada de diferente no ambiente em si, né? Mas os sentimentos, os semblantes, o clima, era uma coisa, e nós temos uma certa sensibilidade, algumas pessoas mais, para perceber isso, para sentir essa carga negativa. E outras vezes, de paz, você entra num local que você tem paz. Eu senti isso bem nítido esse ano em uma situação, e eu nem percebi que eu estava num contexto tão carregado como de fato era. Eu sei que quando eu fui a um local que haviam pessoas muito simples, outros poderiam até menosprezar e colocar essas aí não são pessoas, não valem muita coisa essas pessoas. Pelo contrário, só de estar com elas por alguns minutos, uma hora, se não me engano, 2 talvez, eu pude sentir uma paz que estava ao redor delas e que me fez perceber que as pessoas que estavam ao meu redor naquele período não traziam paz. E eu percebi.
mais vale o que? Coração e os princípios no coração e a paz que está, não sabe, é isso que muitos chamam de áurea, e não sei, mas é uma tentativa de explicar algo difícil de nós compreendermos, mas é exatamente essa atmosfera que está ao redor das pessoas, o semblante do seu espírito, dá para dizer, da sua maneira de se portar, de palavras, de tom de voz, de compostura, e grande parte disso é pela linguagem não verbal. Coisas pequenas que somam e fazem uma grande diferença no final do dia, no final das semanas, dos meses. E eu percebi, mais vale isso do que toda uma aparência de piedade, todo um exterior muito fiel, mas sem Cristo, sem paz no coração. A presença de Cristo ao coração traz paz, uma paz permanente. E quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais experimentamos dessa paz. É incrível. Mas continuando aqui. Então é interessante essa questão dá para dizer literariamente, né? Fizemos uma digressão, explanação, um aprofundamento em alguns tópicos aqui. Mas um pequeno devaneio também. Continuando. Provérbios capítulo 25, agora verso 18. Provérbios 25, 18. Martelo, espada e flecha aguda é o homem que profere falso testemunho contra o seu próximo. Veja só. Martelo, espada, flecha aguda. Coisas destrutivas que podem causar dor, dano, morte. É o que? Quem profere falso testemunho contra o seu próximo. Então é terrível. Não sejamos assim. Se já fizemos isso, deixemos isso. E o problema é, nós vimos já na questão do escarnecedor. Se nós nunca admitirmos que estamos errados, tudo que vier à nossa mente, nós acreditarmos, não é isso e tal, e formos e seguirmos isso, estaremos acreditando em mentiras que o inimigo das almas possa sugerir à nossa mente, que Satanás possa colocar, e aí seguindo essas mentiras e acreditando nelas e falando nelas, nós estamos sendo falsos testemunhos e nem se dando conta disso, pensando que estamos fazendo certo. Mas porque acreditamos em uma mentira. E o ponto de questão é que nós não sabemos o que está no coração das pessoas. E quando nós pensamos, olhamos para alguém, eu senti isso, deve ser verdade, ou isso é verdade, eu senti isso daquela pessoa, aquela pessoa é isso, esse é o motivo dela, é por causa disso que ela está fazendo isso ali e tal, e começamos a construir uma série de raciocínios e de tirar conclusões com base nesse sentimento. Quanto mais fizermos isso, mais respiraremos essa atmosfera diabólica. E mais estaremos cercados de anjos maus que vão nos influenciar os pensamentos, os sentimentos e trazer miséria e caos à nossa vida. Quebremos todas essas amarras, clamemos a Cristo, busquemos a Ele de todo o coração, porque Ele é mais poderoso que todos os anjos maus. E será uma luta para deixar esse velho homem, esse velho hábito e essa situação, mas é possível. Cristo venceu. 7 vezes Cristo expulsou demônios de Maria Madalena. E ela não desistiu e Jesus também não desistiu dela. E aí nós vemos a vitória e a bênção que Maria Madalena foi. Então, continuando. Vamos entender bem isso e seguir em frente, não sendo mais, confessando os nossos pecados, por isso está escrito em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele se referindo a Jesus Cristo. Então, se Ele é fiel e justo e Ele vai fazer isso porque Ele prometeu, então ali está a solução, confessar. Senhor, perdão, eu fiz isso, eu dei falso testemunho, perdão, acreditei numa mentira e falei essa mentira para outros, pensando que era verdade, e muitas vezes até sabemos que é mentira e falamos só para nos safar de uma situação ou conseguir algum benefício próprio, mas Deus vê e anota tudo isso. Em uma forma de anotação, um registro muito tecnológico que nós não fazemos ideia, mas não com o objetivo de nos condenar. Porque esse é o resultado natural de nós estarmos sem Deus, mas com o objetivo de mostrar, esse caminho não vale a pena. E ele vem, e ele insiste, e ele fecha os seus olhos para não ver toda a maldade, simbolicamente, é claro.
Mas lá, como deixa marcado aí em Provérbios, vamos para Salmo capítulo 19. Salmo capítulo 19, se não me engano, deixa eu só ver aqui. Salmo 19. Não é o 19. Salmo 11. Ixi, deixa eu me ver aqui. Salmo 11, perdão. Salmo 11, o verso 4. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus, e os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Veja só, as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Deus está vendo tudo, mas a sua pálpebra prova. O que é provar alguém? É você dar uma oportunidade de fazer um teste com a pessoa. Você vai fazer diferente? Qual que está no seu coração? Qual é o seu desejo? Você quer crescer? E aí Deus prova. E o que é as pálpebras? A pálpebra serve para proteger os olhos. Então, fechar os olhos. Então, Deus fecha os olhos. Ele, de fato, ele está vendo, mas simbolicamente ele fecha os olhos, faz de conta que não está vendo muita coisa errada para o que dar oportunidade de a pessoa se arrepender. Ele não faz isso porque ele não faz justiça, porque ele é um Deus injusto, porque não é isso. A justiça virá no tempo certo. Mas ele quer salvar a todos, tanto a pessoa que sofreu maus tratos, um abuso, tanto o abusador, a pessoa que fez os maus tratos. Ele quer salvar a todos e ele trabalha pela salvação de todos. Pois geralmente um abusador foi um dia abusado e lidou disso de uma maneira com as próprias forças. E às vezes, sem se perceber, se tornou um abusador pela falta de Cristo, na verdade. Esse é o ponto central. Se Cristo não está ali, nós não conseguimos lidar com os traumas, não conseguimos perdoar. E o amor é perdoador. Deus é a única fonte de amor. E se a gente recebeu muito maus tratos, a gente não consegue perdoar porque não temos amor em nós mesmos. E aí a gente não consegue oferecer amor para outras pessoas. E aí só vai ficando ruim, e mesmo que não seja um abusador da mesma forma, não vai ajudar, e aí vai dar problema. A maior parte dos problemas de relacionamento acontece por causa disso. E aí é uma parte de orgulho pessoal também, e vai de mal a pior. Então, quando a gente vê nesse contexto, Deus ele quer salvar, continuando lá em Provérbios, como nós lemos, né, Provérbios 25, verso 18, que isso a gente já tinha lido aquele, mas vamos seguir no próximo agora. Deuteronômio 19, versos 16 a 20. Deuteronômio 19, 16 a 20. Temos assim: quando se levantar testemunha falsa contra alguém para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles dois homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. E os juízes inquirirão bem, e eis que, sendo a testemunha falsa, que testificou falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti. Para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. Então, se alguém for uma testemunha falsa e falar, eu quero 10 mil reais porque você fez isso, isso e aquilo, e na verdade naquilo não aconteceu, ele vai ter que pagar os 10 mil reais para a pessoa que ele falou mal. Então veja só, quando nós damos testemunho de algo e esse algo é falso, é muito fácil nós nos enganarmos, pensarmos que o que aconteceu foi isso e já sairmos falando, e aí nós nos enganamos e nos tornamos juízes, mas de fato nós não temos as informações todas para sermos juízes, e aí dizemos que nós estamos certos e Deus nos diz para não fazer isso, e quando a gente faz isso, a gente está dizendo, não, Senhor, você não sabe o que está fazendo. Eu sei, é isso que tem que ser feito, é isso que aconteceu. E aí nessa postura, na verdade, Deus vai dizer, tudo isso que você quis para o seu irmão, você vai receber. Tudo isso que você falou, e né, a gente recebe. E outras vezes é consciente, né, fala querendo a morte do outro, aí, bom, se falou aquilo, agora vai receber o que falou.
E por isso que lá vamos para Tiago, depois de Hebreus, né? Tiago, bem perto do Apocalipse. Tiago capítulo 4, ele vai dizer no verso 11, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, olha, preste atenção, né? Julgar, no sentido de julgar as coisas que nós não temos acesso, coisas que fogem à nossa capacidade. Por exemplo, as intenções do coração, quais os pensamentos, o que motivou a pessoa a fazer o que fez. Então, e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. É o verso 12. E há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Então nós nos fazemos juiz, mas somente há um juiz, é Deus. Então não devemos falar mal. E olha só, quando a gente fala mal de alguém, a gente está falando mal da lei e julga a lei, porque a lei, ela diz que a gente deve perdoar, a gente deve tentar achar a lei de Deus, que é o amor, ela na verdade busca a salvação das pessoas. Por isso que Jesus revelou a lei, e ele era muito misericordioso, ele buscava salvar. A lei em si são princípios muito corretos, e precisamos ter princípios muito corretos e firmes, mas só eles não ajudam, não nos tornam pessoas boas. Nós nos tornamos pessoas muito rígidas, muito ríspidas, severas, difíceis de lidar, quando nós somente queremos as coisas tudo certo, tudo certo, tudo certo, e não temos misericórdia ou amor. Então a lei de Deus, ela diz, é o quê? Amor, misericórdia, misturado sim com a verdade, com a justiça. Então, lá como diz em Salmo 89, se não me engano, vamos dar uma olhada lá. Salmo 89, o verso 14. Não é exatamente esse verso, mas vamos ler lá. Salmo 89, 14. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Então ele coloca ali um paralelo, né? Justiça e juízo, depois misericórdia e verdade. Então Deus já coloca esses paralelos, mas aqui é Salmo 85, verso 10. Que é mais claro ainda. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. É nesse encontro, né, dessas coisas que é muito difícil, impossível na verdade, por nós mesmos conciliarmos e fazermos andarem juntas, Deus ele mostra que isso é na verdade o fundamento do seu governo, e isso é revelado na cruz. Deus é revelando a sua justiça e o seu amor, sua misericórdia e a verdade, justiça e a paz, num mesmo local, numa mesma pessoa, Jesus Cristo. Quando nós entendemos isso e voltamos lá e comparamos, né, com Tiago, que julgas a lei, quando a gente fala mal de alguém, nós julgamos a lei por quê? Porque nós demonstramos um espírito irreconciliável, um espírito de ressentimento, de falta de perdão. Para que entendamos isso, vamos lá para Provérbios, capítulo 10, o verso 12, é muito importante esse conceito. Provérbios 10, 12, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Veja só, o amor cobre todos os pecados. Se o amor cobre todos os pecados, de quantos pecados o amor vai ficar falando para os outros? Olha, aquilo lá, cobrir é você abafar, não sair dando notícia. Isso está se referindo a pecados contra mim, especialmente esses que nos doem tanto. Quando é um pecado contra alguém, eu vou ir lá, vou ajudar, não vou ficar abafando, mas eu vou tentar resolver a situação para que fique o mais abafado possível, não no sentido de fazer de conta, faz de conta que não aconteceu, né? Então, não. Para resolver a situação, para que sejam mudados. E se não houver mudança, deve-se fazer o que? Justiça. Deve-se atrás, não, tem que corrigir. Ó, você fez isso, tem a consequência. Agora você vai perder uma posição, você vai ser expulso, você vai ser demitido, você fez algo errado, você vai ser punido, vai ter uma disciplina. Mas não vou sair falando para todo mundo, ele fez isso, vou colocar lá nos jornais e tal. Não, isso não devemos fazer isso. Devemos agir com base na justiça, mas com misericórdia, dando oportunidade, mostrando, olha, existe possibilidade de perdão, mas a consequência que você fez foi sério. E quanto mais grave o pecado, maiores as consequências. E quanto maior a posição da pessoa, a responsabilidade da pessoa, mais severa é
a consequência do pecado. Então, por exemplo, o pecado de Moisés, que foi tão pequeno para a interpretação de alguns, na verdade teve grandíssimas consequências e uma punição bem severa, e Deus fez isso com misericórdia, mas fez com justiça. E a misericórdia dele fez com que Moisés fosse ressuscitado, como diz lá em Judas, né, que Jesus estava clamando, veio lá para buscar, né, e contendendo pelos ossos de Moisés. Satanás quis dizer não, e aí Jesus disse: o Senhor te repreenda. E temos o relato de que Jesus se encontrou com Moisés lá em Mateus capítulo 17. Então, se Jesus se encontrou com Moisés, conversou com ele, então Moisés de fato ressuscitou. E pois na morte não há lembrança de ti, está escrito, né, em Salmo capítulo 6, se não me engano, ou capítulo 5. Salmo capítulo 6, verso 5, né? Porque na morte não há lembrança de ti. E no sepulcro, quem te louvará? E aí vem o Salmo 115, verso 17. Então, quem louvará a Deus no sepulcro? E a resposta do Salmo 115, 17 é: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Bem direto ao ponto. Então vamos encerrar aqui o estudo de hoje com o seguinte: não sejamos falsas testemunhas. Se formos, confessemos o pecado, peçamos perdão às pessoas envolvidas, peçamos perdão a Deus. Deus é grandioso em perdoar. Ele vai nos perdoar o pecado. E é só terminando aquela conjuntura do que começamos a falar em Tiago, capítulo 4, verso 11 e 12. Quando nós falamos mal de alguém, nós falamos mal da lei. Por quê? Porque a lei de Deus, ela mostra exatamente esse caráter, esse amor, esse perdão. E quando dizemos, não tem perdão porque a pessoa fez o que a pessoa não tem jeito e tal, e quando nós nos colocamos nessa situação e saímos falando mal e colocando muitas vezes essas questões, isso e aquilo, que na maior parte das vezes não são totalmente verdade, são aumentadas, tem mais intensidade do que de fato foi, mas mesmo que seja somente a verdade, você só está falando a verdade do que aconteceu, mas está falando que mal de alguém, você está demonstrando em você, ou eu estou demonstrando em mim, quando eu faço isso, um espírito de amargura, de ressentimento, de falta de perdão. E esse não é o Espírito de Deus. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos julgando a lei, dizendo: eu sei, eu sei o que aconteceu, e nos colocando como juiz. E nos julgando a lei, falando mal da lei, como se fôssemos juízes. É mais profundo até do que o que eu pude esclarecer aí, até mais do que eu já pude compreender até aqui, mas acreditemos na palavra de Deus, porque ela é fiel e verdadeira. Ela não mente. Deus diz para não falarmos mal uns dos outros. Se tem alguma coisa com alguém, vai e conversa com a pessoa, tenta o que aconteceu. Esteja com humildade, disposto a ouvir uma história diferente daquilo que talvez você ou eu tenhamos entendido, ou sentido, ou pensado da situação, que na verdade muitas vezes é totalmente diferente. Então façamos isso, e Deus vai nos abençoar, vai conduzir, vai ensinar. Amém? Oremos para encerrar o estudo de hoje. Senhor Deus Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado por esses ensinos tão profundos, perdão pelas vezes que falamos mal uns dos outros, pelas vezes que falamos mesmo mentiras sem perceber, fomos testemunhas falsas, e outras vezes mesmo dando testemunho verdadeiro, mas sem amor. E Jesus é a verdade, Jesus é amor. Perdão, Senhor. E obrigado pelo Teu perdão. Eu peço agora que o Teu Espírito esteja transformar os nossos corações, agir na vida de cada um que está assistindo. O coração de cada um, que sejamos fiéis a Ti, que temos a Ti em nosso coração. Peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.